Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje aqui no canal eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa questão da independência do paciente, do quanto que o nosso trabalho é bem feito à medida que nós nos tornamos dispensáveis. Eu não estou falando errado e nem você está ouvindo errado. A gente precisa se tornar cada vez mais dispensáveis. A gente precisa que o paciente consiga viver sem estar dependente do nosso serviço, ou sem estar dependente da fisioterapia todos os dias, né? A gente precisa caminhar para isso. E isso caminha para um ponto muito delicado, talvez, né? De difícil discussão, que é a questão da alta. Eu tô falando isso porque eu estive com uma paciente esses dias e eu dizia para ela, olha, eu trabalho para que daqui um tempo eu possa vir aqui só ver a senhora, só tomar um café, matar a saudade, mas para que a senhora seja independente do meu trabalho. E aí realmente é um grande desafio, né, entrar nessa discussão da alta da fisioterapia neurofuncional. Primeiro eu penso que algumas coisas precisam ser clarificadas na nossa mente quando a gente pensa sobre isso. Uma coisa é que realmente alguns pacientes vão poder receber alta à medida que você cria objetivos terapêuticos dos quais você entende, a partir da avaliação, que aqueles objetivos são alcançáveis. Então, a partir do momento em que você alcança esses objetivos terapêuticos, você pode dar alta para esse paciente. Dani, isso significa dizer que o meu paciente voltou a ser exatamente como ele era antes do AVC? Ou significa dizer que esse meu paciente ficou curado das doenças crônicas que ele tem, de lesões neurológicas ou das síndromes que ele tem? Não, isso não significa dizer isso. Significa dizer que você fez alguns objetivos, criou objetivos junto com esse paciente, com a família, e que você alcançou esses objetivos terapêuticos. E que, tomando em vista esses objetivos, você pode dar alta para esse paciente, encaminhando ele para um outro serviço, se você acha que isso é viável, ou você pode reorganizar objetivos, né? Você já alcançou alguns objetivos terapêuticos, você vai criar outros objetivos, talvez mais desafiadores, que tornem esse paciente ainda mais independente, certo? Então, são essas duas possibilidades quando a gente sabe exatamente o que a gente quer alcançar com o nosso paciente neurológico. Se a gente não sabe o que a gente quer alcançar, realmente fica impossível da gente pensar na possibilidade de uma alta, fica completamente inviável, porque eu estou sempre buscando o dia antes da lesão. E eu estou sempre buscando um momento que não existe, né? É uma cura que ainda não foi encontrada, né? No caso de alguns pacientes que têm aí sequelas crônicas e às vezes doenças progressivas. A segunda coisa que a gente precisa pensar é que nós podemos ser essa segunda opção, a gente pode ser a primeira e a segunda opção do paciente. Em que sentido? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sim, pode ser que o paciente continue na fisioterapia para toda a vida dele. Isso é ruim? Não sei se isso necessariamente é uma coisa ruim. Alguém que tenha diabetes, ela vai fazer o uso da medicação para toda a vida. Alguém que é hipertensa, ela também vai fazer o uso da medicação. A gente aceita facilmente tomar medicamento para a vida toda, né? A gente aceita facilmente, eu tenho que tomar esse comprimido aqui para a minha vida toda. E tudo bem, e isso não parece um problema. E a gente não pensa, esse medicamento não está servindo, porque ele não resolveu o meu problema, eu continuo tendo que tomar esse medicamento. E quando a gente olha para a fisioterapia e pensa, poxa, eu preciso continuar fazendo fisioterapia, talvez para o resto da minha vida. Então significa que a fisioterapia não está prestando, não está servindo, não está tendo resultado. Será? Será que é isso? Será que a gente já criou realmente alguns preconceitos nesse sentido? Como eu falei em relação ao medicamento, a gente não se sente incomodado. Eu tenho que tomar esse medicamento para o resto da vida e logo sinônimo de que esse medicamento não está funcionando. Pelo contrário, se eu tenho que tomar esse medicamento é porque ele está me fazendo bem o suficiente para que eu me mantenha bem e por isso eu vou continuar tomando medicamento. A mesma coisa é a fisioterapia. Para alguns casos, talvez a pessoa precise de fisioterapia para o resto da vida. E isso não significa que a fisioterapia não está funcionando. Muito pelo contrário.
ela está funcionando tanto que a pessoa está ficando bem à medida que faz, à medida que é acompanhada por um tratamento fisioterapêutico. Então, a primeira coisa é que sim, a gente pode dar alta para o paciente desde que a gente saiba onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, dificilmente a gente vai conseguir dar alta, porque a gente nunca vai dizer assim, eu cheguei onde eu queria, eu alcancei meus objetivos, porque esses objetivos não estão claros para mim. Segunda coisa, eu posso sim, uma vez tendo alcançado meus objetivos, pensar em outros objetivos terapêuticos mais complexos, de longo prazo, que eu posso continuar acompanhando e não dar alta para esse paciente, porque eu não tenho a quem encaminhar. Muitas vezes a gente não tem a quem encaminhar, a gente não tem lugares, né, que consigam inserir essas pessoas de maneira mais satisfatória em atividades físicas ou em atividades de participação social, né, na sociedade de uma maneira geral. Então a gente pode continuar trabalhando com outros objetivos e aí focar mais nessa participação social, na atividade, nessa parte da CIF, né, atividade e participação. Por outro lado, eu também posso ser esse acompanhamento ao longo de toda a vida do paciente. É possível, não quer dizer que todo paciente vai precisar disso, mas é possível que algumas pessoas precisem sim de um fisioterapeuta ao longo de toda a sua vida, assim como algumas pessoas precisam sim de um medicamento ao longo de toda a sua vida, ou precisam fazer hemodiálise ao longo de toda a sua vida. Significa dizer que a hemodiálise não está funcionando? A pessoa vai continuar fazendo hemodiálise. Significa dizer que aquelas que ela fez não funcionou? Não! Significa que funcionou tão bem que para aquele paciente, dentro do quadro dele, da complexidade da doença dele, ele precisa continuar fazendo hemodiálise, ele precisa continuar fazendo uso daquela medicação, ele precisa continuar sendo acompanhado por um fisioterapeuta, porque isso é o melhor para ele ao longo da sua vida. Então, sim, alguns momentos a gente vai acompanhar esse paciente ao longo de toda a vida dele e não, isso não é sinônimo de que o nosso trabalho não está servindo, não está tendo resultado. Isso não é sinônimo de que a fisioterapia não está funcionando, muito pelo contrário. Se não funcionasse, ele poderia ficar sem fazer, né? A lógica não seria essa? Então, se não funcionasse, obviamente, dependendo de cada caso, se não funcionasse, ele poderia ficar sem fazer. Mas, qual é o melhor dos mundos? Qual é o ápice? Qual é o auge? É quando, de fato, a gente consegue se tornar dispensável. É quando aquele paciente pode olhar para trás e ver, eu precisei de fisioterapia, mas hoje eu não preciso mais, porque eu alcancei os meus objetivos terapêuticos. Isso realmente é o momento ápice, né? Mas felizmente cada caso é um caso e cada situação é uma situação diferente. Então pode ser que alguns pacientes sim precisem de fisioterapia ao longo de toda a sua vida, pelo nível de dependência, pelo nível de fraqueza, pelo nível de complexidade, pelo nível de complicação motora, sensorial e aí tantas outras que a gente poderia citar. Outra coisa é que muitos dos nossos pacientes, né, se a gente considerar pessoas com Parkinson, AVC, eles tiveram uma lesão na sua fase adulta e idosa, né? E vamos combinar que qualquer idoso, vamos combinar que qualquer pessoa, né, independente de idade, deveria ter uma prática de exercícios, né? Todos esses preconceitos que permeiam aí esse nosso estado de fisioterapeuta neurofisiológico.
queira, desde que você encontre razões para isso, no sentido de manter a funcionalidade desse paciente, regredir doenças, eu posso? Posso. Eu posso ser essa pessoa que acompanha uma pessoa estando ou não dentro de uma condição neurológica para prevenir complicações? Posso também. Então não existe uma regra, gente, não existe uma coisa fechada. A gente precisa estar aberto para todas essas possibilidades e saber se colocar diante de cada uma dessas possibilidades, ok? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então aproveita, manda esse vídeo para quem vocês escutam falar que fisioterapia neurofuncional não tem resultado, que é chato porque você tem que trabalhar o resto da vida com o paciente. Vamos com calma que não necessariamente é assim. Então, curte aqui o vídeo, compartilha se você gostou e aproveita para se inscrever no canal, que aí você também me ajuda e não deixa de ser notificado aí cada vez que a gente postar uma coisa nova. Tá bom, pessoal? Até mais, até a próxima.